Vamos lá. O que eu vou falar aqui para vocês não é uma reunião de técnica, mas tem a ver com técnica. Eu posso entrar nesse tipo de assunto, eu posso abordar esse tipo de assunto, entende? Posso. Então tem a ver com técnica, mas não é reunião de técnica. Porque o que é que eu considero reunião de técnica? Eu considero reunião de técnica ali o que esteja dentro do seu fluxo prático de trabalho, né? Os seus 7 passos ali da técnica. Então, eu não vou entrar neles. Mas, em contrapartida, o que eu vou falar aqui tem uma questão, um perfil um pouco técnico, tá? Então já está gravando, depois eu disponibilizo para vocês lá no YouTube, beleza? Então vamos lá, galerinha. Ontem eu falava para vocês, eu dava exemplo para vocês, de que quando um ser humaninho ele vai numa loja e ele passa um cartão de crédito, 7, 6, 10 mil reais, e compra essa criança, a satisfação dela acontece em que caráter? Caráter imediato. Concorda comigo? A pessoa vai numa loja, compra um carro, botou a bunda no banco, a satisfação é imediata. Perfeito? No entanto, um carro, depois de um tempo, é apenas o quê? Para aquela pessoa? Um carro. Para quem não tem aquele carro dela, como ele está no campo do sonho, aquele carro sempre vai ser de repente, por exemplo, vamos falar aqui do Flávio. O Flávio está comprando lá nos Estados Unidos, não sei se já comprou, a tal da Puro Sangue, da Ferrari, a SUV da Ferrari, beleza? Para o Flávio, depois de um tempo, é apenas mais um bom carro que ele teve. Ele vai ter críticas, ele vai ter observações para fazer. Pô, esse carro é legal, não é legal? Para ele vai ser um meio de transporte. Um meio de transporte confortável, bonito, mas depois de algum tempo, para ele, é o carro. É um carro que ele vai usar para se transportar nos Estados Unidos, beleza? Para quem não tem, vai ser sempre o quê? Nossa, é a puro sangue. Nossa, é isso e aquilo. Mas para quem adquiriu um bem material, depois de um tempo desse bem material adquirido, o que é que acontece? Ele se esvazia dentro daquela linha de consumo. Consegue entender isso? Ou seja, ele perdeu aquela sensação da conquista. A sensação da conquista dura alguns poucos dias, talvez alguns meses depois da compra. Mas depois de algum tempo, essa sensação de conquista ela se esvazia. Por quê? Porque aquele item ele cai no campo comum. Mas até aquele item ser adquirido, ele está no campo do quê? Do desejo. Então, na hora da aquisição, mesmo sendo cara, a pessoa adquire e o quê? Nossa, meu Deus do céu, comprei meu iPhone 218 Pro Max Turbo Diesel. Caracas! Beleza? Só que vocês trabalham vendendo futuro. O que vocês vendem quando a pessoa compra, ela tem satisfação imediata? Não. Porque ninguém que pagou, passou o cartão com vocês, no minuto seguinte da compra estava falando inglês. Aconteceu isso com alguém? Alguém de vocês aconteceu isso? No instante seguinte, a compra, a pessoa estava falando inglês? Nossa, que curso maravilhoso! Assim que eu acabei de pagar, eu já estava falando inglês. Meu Deus do céu! Eu vou lhe indicar todos os meus amigos. Já imaginou se fosse assim? Vocês iam vender a cada 3 minutos. Era só o tempo da ligação e de pegar os dados. Vocês iam ser uma máquina de vender. E por que isso não acontece? Porque o que a gente vende, ele não é tão atrativo dentro do contexto da satisfação imediata. O que vocês vendem o quê? Futuro. Vocês vendem crescimento. Por exemplo, eu venho aqui todos os dias que eu estou com vocês, eu venho aqui e vendo o quê? O que é que eu vendo para vocês? Futuro. Concordam comigo? Eu vendo futuro. Eu vendo crescimento,
eu vendo conquista, eu vendo realização, eu vendo futuro, né? Vendo esperança, vendo esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Não acontece nada depois da minha reunião se você literalmente não resolver pagar o preço de tomar posse daquilo que eu falo. Você precisa tomar posse daquilo que eu falo e precisa colocar em prática aquilo que eu falo. Você precisa pagar o preço de viver aquilo que eu falo. Você precisa escolher aquilo que eu falo ao longo de todo o seu dia. Eu estou exagerando? Eu estou mentindo? Não funciona assim? Você precisa me ouvir, comprar a ideia do que eu falo, internalizar a ideia do que eu falo e pagar todo um preço para que você possa viver aquilo que eu falo ao longo do seu dia e assim produzir um resultado. Beleza? Mas eu vendo o quê? Algo que está no futuro. Não tem uma realização, uma satisfação imediata. No imediato, o que é que você tem? Dor e sofrimento. No imediato, o que você tem é dor e sofrimento. A dor do processo, a dor do trabalho, a dor dos desafios, da dificuldade. Então, vocês, enquanto vendedores, vocês vendem para a pessoa o futuro. Vocês têm que ter na ideia de vocês de que vocês não podem se ater a vender apenas o curso, porque o curso, ela só vê o trabalho. Eu poderia vir vender aqui para vocês o PTL. Você acha que é fácil vender o PTL? Olha, deixa eu te falar. Você vai passar 5, 6, 7, 8 horas por dia pendurado no telefone, ligando sequencialmente para um monte de pessoa, onde essas pessoas vão desligar na sua cara, não vão te atender. Você vai ligar para muitas pessoas que não vão te atender, que vão te ignorar. As que vão te atender, mas elas vão dispensar você, vão dizer o quê? Inglês tem interesse não, vão desligar na sua cara, vão te enrolar, vão mentir, entendeu? Vão dizer que está ocupada, a ligação vai cair do nada. E aí, o que vocês acham? Quantos de vocês comprariam o PTL? Concorda comigo? Se eu for vender o PTL, vamos falar do PTL pelo PTL? Eu falei aqui alguma coisa que não é, que não acontece, hein? Não falei nada que não acontece. Posso até querer fazer aqui, olha, não, mas tem uma galera que é gente boa, que você vai ligar, que vale a pena, que vão te atender de boa, que vão sorrir, que vão bater um papo com você, que você vai fazer amigos, que vão te tratar super bem, com muito carinho. Ó, mas é a minoria, tá? Aí eu te pergunto, qual a chance, em sã consciência, de você comprar o PTL? Hã? Concorda comigo? Aí quem compra o PTL pelo PTL, é uma pessoa sadomasoquista. Pode ter certeza que é aquela pessoa que está toda no latex preto, entendeu? Entre as quatro paredes. E é a pessoa que tem aquele quarto cheio de chicote, cheio de palma para poder. Ela é fã do Grey lá, entendeu? Ela é fã do Grey. A pessoa que é apaixonada. Não, André, eu não quero crescer, André. Eu não quero nem saber se negócio se ganha bem, se ganha mal. Eu não quero saber de futuro. André, eu quero PTL, André. Eu quero o PTL. Nossa, André, o PTL, quando me perguntavam o que é que eu quero para minha vida, eu falava, eu quero ser humilhada no telefone.
Eu quero a humilhação, eu quero passar humilhação no telefone. É o que eu sempre sonhei. Eu falava com minha mãe, eu quero ser humilhado ao telefone. Para e pensa, cara. Para e pensa. O PTL por si só é só para quem tem essa tara de ser humilhado ao telefone. Faz sentido isso que eu estou falando? Agora, quando você contextualiza o que está por detrás dele, o que pode ser conquistado, aí você, de uma maneira consciente, você sabendo toda a dureza do trabalho, você sabendo toda a relação do trabalho, você sabendo toda a dificuldade, todo o desafio do trabalho, você vai o quê? Escolher de forma consciente fazer o trabalho. Pelo trabalho? Não. Pelo que está depois dele, pelo que está atrás dele, pelo que ele pode nos entregar. Para e pensa, alguém conscientemente escolhe? Não, eu não quero ser médico, não, tá? Mas, nossa, eu sonho com me lascar numa sala de aula. Puta merda, quando eu penso isso, eu tenho um prazer. Eu sonho em acordar cedo, eu sonho em ser humilhado pelos professores, ser humilhado pelas enfermeiras nos hospitais que eu vou estudar. Nossa, eu quero carregar livro, eu quero passar fome, eu quero ficar madrugadas acordado tendo que estudar. Alguém faz medicina pensando dessa forma? Você já viu alguém fazer medicina pensando dessa forma? Não. Ela entende que ela vai passar por tudo isso e ela escolhe passar porque ela quer o quê? O que está depois. Flávio? Nossa, nossa, que tesão! Eu quero pagar milhões em impostos. Nossa, eu vejo aquela máquina pública precisando de recurso, precisando de capital e nossa, como eu posso ajudar o governo? Nossa, eu vou assumir risco, eu vou ter funcionário, eu vou ficar dando reunião todo dia, porque eu quero dar milhões em impostos para sustentar o governo. É esse o pensamento do Flávio como empresário? Não. Mas ele vai ter que fazer tudo isso sendo empresário? Vai. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando você olha a coisa apenas por si só, aquela coisa, ela se esvazia, porque você só enxerga o quê? A dor e o sacrifício. Faz sentido essa visão? Agora, quando você enxerga a coisa pelo que está depois, pelo futuro, pelo que pode ser conquistado, pelo que pode ser vivido, pelo que pode ser construído, aquela coisa, o caminho se torna um caminho que está no campo do aceitável, que está no campo do aceitável. Então, uma postura que vocês não podem ter num processo de venda. Você não pode se colocar na condição de ser um panfleto humano. Vamos entender esse contexto de panfleto humano? O que é um panfleto? Um panfleto é um pedaço de papel aonde escolheram as informações sobre o determinado produto que seriam postos naquele panfleto, que são as informações que têm o maior potencial de taxa de conversão de venda. Isso é um panfleto? Entendeu? Isso é um panfleto? Concorda comigo? Panfleto é um pedaço de papel que uma empresa, quando usa essa estratégia de distribuir panfleto, certo? O que é que ele faz? Ele escolhe as principais informações para estar no panfleto, que são as informações que têm a maior taxa de conversão de um cliente. Estamos na mesma página? Estamos na mesma página? Mas vocês sabem qual é a taxa de conversão de panfletagem? Menos de 1%. Menos de 1% é a taxa de conversão de uma panfletagem.
A pessoa distribui milhares de panfletos. Milhares de panfletos são espalhados pela cidade numa estratégia de panfletagem. Milhares. E menos de 1% é a taxa de conversão de venda de um panfleto. Por que menos de 1%? Porque a venda através do panfleto precisa de uma análise combinatória muito específica, que é o quê? Aquele conjunto de informações que estão no panfleto ser exatamente o que aquela pessoa precisava ouvir, porque ela estava procurando aquele produto, aquele serviço. Ou seja, então olha só, precisa que aquele panfleto vá parar na mão de alguém que estava ativamente procurando aquele produto, aquele serviço, ok? Então vamos lá. Primeira aleatoriedade começa aqui, ó. Precisa que aquele panfleto vá parar na mão de uma pessoa que estava ativamente procurando aquele produto, aquele serviço. É tipo assim, ó. A pessoa pega o panfleto e diz: Caracas, obrigado a Deus, eu estava procurando isso. Imaginou essa cena? A pessoa pegar um panfleto, ler o panfleto e mandar um obrigado, meu pai. Nossa, Deus é maravilhoso comigo. Eu estou procurando isso e eu recebo um panfleto justamente do que eu estou procurando. Percebeu esse alinhamento perfeito dos astros? Aí ela estava procurando o produto e o serviço, mas agora precisa de uma segunda coisa. Precisa que as informações postas naquele panfleto sejam exatamente as informações que conversam com aquela pessoa. Aí essa pessoa vai pegar esse panfleto, vai ligar e vai dizer: eu quero comprar, eu quero assinar esse serviço. É uma coisa tão específica que precisa atender que menos de 1% dos panfletos se convertem em venda. Ou seja, é algo que tem um nível de aleatoriedade imenso para poder gerar resultado. Perfeito? O que é o panfleto humano? O panfleto humano é aquela pessoa que se especializou em decorar informações e ela despeja informações de uma maneira padronizada e robótica para todas as pessoas que ela fala ao telefone. Ela está sendo o quê? Um panfleto, só que um panfleto humano. E que ela não vai fazer essa ação com milhares de pessoas no dia. Ela vai fazer com algumas dezenas de pessoas ao longo do dia. Então, aqui, essa pessoa está trabalhando com o aleatório. Ela está precisando ter a sorte de que aquele conjunto de informações que ela separou para passar encontre as pessoas que aquela informação dá match. Quando esse conjunto de informações encontra a pessoa que está procurando aquele serviço, que está desejando aquele serviço e que as informações deram match, para essa pessoa você vai vender. Estão entendendo isso? Isso é quando você, no seu papel de vendedor, você se coloca na condição rasa de ser apenas um panfleto humano. Ou seja, uma pessoa que simplesmente dá um conjunto de informações, esperando que esse conjunto de informações sejam o suficiente para que aquela pessoa tome a decisão de comprar com você. E aqui eu quero te dizer o seguinte: você quer ser um vendedor de verdade? Você quer ser um grande vendedor? Você quer ser uma pessoa que de fato domina a venda? Então você não pode se permitir ser um panfleto humano. Porque a ação de um panfleto humano não é a ação de um vendedor. É a ação de alguém que dá informação sobre aquilo que ela está vendendo.
E ela está em busca de que as informações que ela dá sejam informações suficientes para que aquela pessoa tome a decisão de comprar. E essa informação só vai ser suficiente se partir do princípio que aquela pessoa está procurando e querendo comprar aquilo. Aí ela vai começar a analisar se aquele conjunto de informações é suficiente para ela escolher você e não qualquer outro lugar. Estão conseguindo acompanhar essa lógica de raciocínio? Eu estou fazendo muita confusão aqui na cabeça de vocês. Beleza? Estão acompanhando? Então, André, como é que eu faço, André, para me tornar, então, de fato, um bom vendedor? Você precisa entender que a venda ela não acontece no campo da informação. A venda ela acontece no campo da influência. O que acontece no campo da informação não é uma venda, é um ato de sorte. Ok? O que acontece no campo da informação não é uma venda, é um ato de sorte. A sorte de você ter encontrado uma pessoa que tinha interesse e necessidade sobre aquilo que você está vendendo e que as informações que você passou eram suficientemente necessárias para ela tomar a decisão de escolher você dentro da infinidade de possibilidades que ela tem à sua disposição. Tá claro? Então, se eu quero me tornar um bom vendedor, na qualidade de bom vendedor, a minha venda não pode ser uma venda que acontece no campo da informação. Eu preciso evoluir a minha competência, a minha habilidade para que eu me torne uma pessoa que a minha venda acontece no campo da influência, não da informação. Ou seja, eu vou me tornar uma pessoa que eu pego aquele ser humaninho que está diante de mim e eu transformo o mindset dele para que ele se torne um potencial consumidor daquilo que eu tenho. Ok? Qual é o meu grande trabalho que eu faço aqui com vocês? Meu grande trabalho com vocês aqui é um trabalho de quê? De influência. Concorda comigo? Meu grande trabalho aqui com vocês é um trabalho de influência. E eu influencio vocês a fazerem o quê? A venderem? É isso que eu influencio vocês? Não. O influencio vocês a o quê? A sonharem com o futuro, a quererem uma vida melhor, a se tornarem e despertarem em vocês ambições. Concorda comigo? Todos os temas que eu trago, eles estão voltados, estão relacionados a investir, influenciar vocês, a influenciar a forma como vocês pensam, a forma como vocês veem o mundo, a forma como vocês digerem as coisas, a forma como vocês se relacionam com o meio de vocês. E aí o que acontece? Quando eu saio vitorioso nessa minha ação, vocês saem fortalecidos a fazer o que é preciso ser feito. É fato isso? Vocês saem mais decididos a pegar o telefone, vocês saem mais decididos a tomar não, vocês saem mais decididos a se recuperar mais rápido de uma queda, vocês saem mais determinados a assumir compromissos. E quando vocês vão se fortalecendo em cima dessa maturidade, dessa visão, dessa mentalidade, vocês vão se tornando pessoas cada vez maiores e melhores. E vocês entendem, e vocês entendem que o PTL, ele não é o seu trabalho. O PTL é uma ferramenta na sua mão. É um meio. É uma ferramenta na sua mão. Perfeito? Então,
O melhor vendedor é aquele que ele consegue fazer com que a pessoa passe a ter uma visão de mundo que ela não tinha. Porque vamos entender aqui o seguinte, galera. Se o pessoal que você estivesse ligando tivesse uma mentalidade e visão de que inglês é importante, quais seriam as duas únicas respostas que essa pessoa teria para te dar quando você perguntasse sobre o tema? Hã? Ela só teria duas respostas para te dar se elas fossem pessoas que tivessem uma visão clara de que inglês é importante. Já sei falar ou estou fazendo. Perfeito, Bruno. Pare e pense. Pare e pense. Se uma pessoa ela está num campo de visão de que inglês é importante, de que inglês é importante, que inglês é necessário, quando você ligasse para essa pessoa, ela iria reagir com você como? Poxa, Paulão, obrigado, meu querido, pelo seu carinho da sua ligação, cara, mas, cara, eu já falo inglês fluente, cara. Inglês, de fato, é muito importante e eu já falo inglês fluente. Ô, Paulo, poxa, Paulo, cara, inglês, de fato, é muito importante, meu irmãozinho, tão importante que eu já estou fazendo. Essas seriam as duas respostas naturais que uma pessoa que tem consciência da importância, ela te daria. Poderíamos ter aqui mais outras, talvez duas alternativas. Cara, Paulo, inglês é muito importante. Nossa, inglês é tão importante quanto o ar que a gente respira, cara. Mas eu não falo inglês ainda e nem estou fazendo agora porque eu estou sem grana, porque eu estou sem tempo. Essa seria a comunicação clara da pessoa. E é esse nível de informação clara das pessoas que vocês têm? Ela começa dizendo isso para você? Nossa, cara, inglês é muito importante. Inglês é, caramba, cara, é uma coisa que eu falo aqui todo dia. Eu preciso fazer inglês, eu preciso falar inglês. É isso que você ouve das pessoas que você liga? Eu acho que no dia que você ligar para alguém que te receba na ligação falando assim, logo de cara você não sabe nem o que fazer. Eu acho que vai ser igual aquela piada do sujeito que diz assim, né, que fala assim, tipo, cara, eu tava discutindo com a minha mulher e ela disse que eu tenho razão. E agora, o que é que eu faço? Aí tem lá um monte de resposta. Cara, nunca cheguei nessa fase. Fuja, é cilada. Ela tá, sabe? Sabe? É o cara chegar ali na discussão com a mulher e chegar numa fase do game que ela diz: Você tem razão. Hã? O cara não sabe como agir daquele momento em diante. É um campo inexplorado para ele, nunca antes vivido. Ou seja, então você ligar para alguém, você ligar para uma pessoa, pode dizer: Nossa, não, aqui é a Meire da Wise Up, escola de inglês. Nossa, Meire, caracas, Meire, parece que você estava ouvindo a minha conversa aqui em casa agora. Eu estava falando aqui agora em casa que eu preciso fazer inglês e você liga: Nossa, Meire. Concorda comigo? Você não vai saber nem como agir nessa ligação. Você vai dizer, um minutinho só, rapidinho, e aí vai ligar para o seu líder, aí vai ligar para a Letícia. Lê, tô ligando aqui para um sujeito e ele me falou que, caracas, que ele estava falando que precisava de inglês e eu liguei para ele. E o que é que eu faço agora? Nunca cheguei nessa fase. Entendeu? Ou seja, concorda que isso é muito difícil acontecer? Por que que isso é muito difícil acontecer? Porque entenda, gente. O que é que eu estou fazendo com vocês aqui todos os dias? O que é que eu digo para vocês que eu faço? De maneira escancarada, aberta, escrachada. O que é que eu faço com vocês aqui todo santo dia? Hã? O que é que eu faço com vocês aqui todo santo dia? Lavagem cerebral, isso! Lavagem cerebral, isso, lavagem cerebral. Por quê? Porque o meio social que eu vivo, que você vive, ele não nos leva para onde a gente quer ir. Ele nos leva para um outro lugar. Fechado? Concorda comigo que esse contexto social que eu vivo, que você vive, é o mesmo que a pessoa que você está ligando vive? Concorda comigo? É o mesmo contexto.
Então, essa pessoa, assim como você, ela é influenciada a tomar as decisões fáceis ou difíceis? As fáceis. Ela é influenciada a tomar uma decisão ou a postergar? A postergar. Ela é influenciada a quê? A satisfação imediata ou investimento no futuro? Percebe? Ou seja, todas as coisas que eu faço aqui com vocês são males que as pessoas também sofrem na vida delas. Vocês não são únicos, vocês não são especiais, não, tá? Vocês não são especiais, não. Vocês estão na merda junto com bilhões de pessoas da humanidade. Inclusive a pessoa que você liga para vender. Então, sabe o que é que vocês precisam ser para essas pessoas? Vocês precisam ser o André. Você precisa ser a pessoa que leva para a pessoa mentalidade e visão. Porque quando você consegue ser uma pessoa que gera mentalidade e visão, quando você transforma o mindset da pessoa, ela se torna no potencial consumidor daquilo que você tem a vender. Conseguem alcançar isso aqui? Hã? Por exemplo, você parte logo para vender. A pessoa pode não ter a mentalidade de quem compraria. Quando você parte logo para vender, você não sabe se a pessoa tem a mentalidade de quem compraria, sabe? Não sabe. Aí quando você parte logo para vender, você é o panfletão. Você é o panfletão querendo partir para vender para ver se vai dar liga com aquela pessoa. Você está no papel panfletão. Agora, quando você parte do princípio, caramba, peraí, essa pessoa, você tem que partir do seguinte princípio. Se essa pessoa tivesse visão de que inglês é importante, ela estaria onde? Estaria fazendo inglês. Se essa pessoa tivesse visão de que inglês é importante, ela já falaria inglês. Se essa pessoa não tiver nessas duas condições, qual a certeza que eu tenho? Essa pessoa não tem uma visão tão forte sobre a importância do idioma. Ela não está com o olhar dela no futuro, ela está com o olhar dela onde? No presente. Ela está com o olhar dela no agora, no aqui, no agora. Então, eu preciso me colocar diante dessa pessoa, sendo a pessoa que vou fazer o que com ela? Colocar ela no olhar aonde? No futuro. Então, sabe aquele trechinho ali, logo no começo, chamado conexão? Sabe aquele trechinho ali, aquela etapinha da entrevista, logo no começo, chamado conexão? Ali é o momento que você tem para se conectar com a pessoa, gerando influência. Gerando influência. Por exemplo, liguei para um ser humaninho. Liguei para um ser humaninho. Liguei para um ser humaninho. Oi, tudo bom? Meire? Meire? Nossa, Meire, tudo bom, Meire? Prazer, Meire, não se preocupe. Eu sei que você já tá pensando com quem que está falando, quem é, tentando se lembrar. A gente não se conhece pessoalmente, Meire. Quem está falando contigo aqui é o André, tá joia? Eu estou ligando para você, Meire, por intermédio da Lorena. Ela te comentou alguma coisa que eu iria te ligar? Não falou nada, 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 nada. Ela não te mandou nenhuma mensagem no WhatsApp? Sério? Cara, a Lorena me falou que ela ia mandar uma mensagem no WhatsApp. Que situação. Mas não tem problema não, Meire. Deixa eu te explicar do que se trata. Ela te mandou mensagem no WhatsApp? Bacana. O que é que ela falava na mensagem, Meire? O que é que ela falava? Que eu ia te ligar? Só. Bacana. Tudo bem. Então eu vou te explicar do que se trata. Ela falou que era um curso de inglês? Poxa, que bacana, Meire. Então eu vou te explicar melhor. Certo? Meire, eu trabalho na WhatsApp. Acho que o WhatsApp você já conhece. É uma marca muito conceituada em todo o Brasil, como sendo a principal escola de inglês para o segmento do público adulto, profissional, não é? E eu tive conversando com a Lorena, né, recentemente,
Pela WhatsApp ter esse olhar tão claro no público adulto, nas dificuldades do público adulto, nas necessidades do público adulto, ela me indicou uma série de pessoas que ela achou que teria necessidade ou interesse ali de ter fluência no idioma inglês, tá? Então, eu estou ligando para você, Meire, a princípio para saber e se essa informação da Lorena, esse olhar da Lorena sobre você, ele faz sentido. Meire, no caso, você já fala inglês fluentemente, Meire? Como é que está o seu inglês? Você já fala inglês fluentemente? Não, não fala, Meire. Beleza, entendi. Não fala inglês fluentemente. Mas você trabalha com o quê, Meire? Você trabalha com o quê, Meire? Você trabalha com o quê? Você trabalha com vendas? Nossa, que bacana, Meire. Você trabalha com vendas de quê? De qual? Do quê? Vendas de quê? Produto hospitalar? Nossa, Meire, que bacana. Que bacana. Meire, me conte aqui o seguinte, Meire. É, na tua visão, no teu entendimento, como é que você enxerga a importância do idioma inglês hoje para uma pessoa que está inserida no mercado de trabalho? Qual a tua visão hoje sobre inglês? Qual a tua visão sobre inglês? Você tem a visão de que inglês é importante? Qual o grau de importância do idioma inglês para quem está inserido no mercado de trabalho? Conta aqui para mim, Meire, qual a tua visão? Porque entenda o seguinte, gente, como é que você vai influenciar as pessoas? E aqui tem uma coisa muito importante. Você não influencia as pessoas você dizendo para ela qual é a importância. Porque se você diz a importância, isso não é influência, isso é convencimento. A pessoa vai perceber e entender que você está tentando convencer ela de que ela precisa daquilo, de que aquilo é importante. Você influencia uma pessoa quando você coloca ela para pensar através das perguntas certas. Então você tem que ter inteligência de fazer as perguntas certas. Você está num bate-papo com a pessoa. Você não está presa, você não é uma pessoa de um call center que tem na sua frente uma tela com frases prontas que você tem que dizer e que aquela ligação está sendo gravada. E que se você não disser a frase do script, você vai tomar uma advertência. Você não é este profissional limitado, preso a frases pré-concebidas dentro de uma tela de computador. O que é que você tem que você não pode se desviar? E não pode por quê? Não pode porque ali existe uma inteligência estratégica de passos que um passo prepara o outro. Então ali já tem uma inteligência de um processo de trabalho que ele está completamente projetado para que, para que a etapa anterior prepare o processo da etapa seguinte. A etapa seguinte prepara a etapa posterior. Então, quando você muda a ordem ou você deixa de fazer alguma etapa, às vezes você não vai ter a pessoa dentro do comportamento e da visão que ela precisava ter para você ter o melhor resultado com ela. Tá claro até aqui? Tá claro até aqui? Então, o que é que você não vai fazer no seu processo de trabalho? Você não vai subverter a sequência, porque a sequência tem uma inteligência estratégica dentro dela. Ela não está ali de maneira aleatória. Dito isso, dito isso, vocês têm que ter uma visão. Essa foi a estratégia que eu usei comigo, tá, gente? Se vocês acharem que faz sentido para vocês, façam dessa forma. Se vocês não acharem que faz sentido para vocês, veja qual a forma que faz sentido para vocês. Essa foi a estratégia que eu adotei comigo. Qual era a certeza que eu tinha quando eu comecei o meu trabalho? Eu não sei fazer essa zorra. Eu não sei fazer. Isso aqui tá embaçado. Tem um monte de coisa para dizer. Eu não sei fazer nada. Na minha época, não eram 7 passos como é para vocês hoje. Hoje, para vocês, tá com 7 passos, tá com um processo mais refinado, digamos assim, de etapas do trabalho. Na minha época, eram 5 passos. Eram 5 passos aonde?
conexão se chamava apresentação, aí tinha pré-speech, speech, avaliação financeira e fechamento, ok? Então, o que acontece? Qual foi a minha visão? Minha visão muito clara. Eu não vou saber fazer como o Flávio me mostrou ali. Eu não vou conseguir. O que foi que Flávio fez no meu treinamento? Ele simulou cada etapa. Ele simulou a apresentação, simulou o pré-speech, o speech. Ele simulou cada uma das etapas nos dias de treinamento. E eu estava olhando aquilo ali e dizer, aham, sei, aham, já tinha esquecido a metade, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu tive a visão inteligente e estratégica de pensar o seguinte: qual é o objetivo da conexão? Qual é o objetivo dessa etapa? 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 Eu fui em cima da lógica de cada etapa, ou seja, o que é que cada etapa da entrevista tinha de objetivo a ser alcançado. Ou seja, qual era o estágio emocional, mental que a pessoa deveria estar ao final daquela etapa. Então, quando eu entendi, aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte: esse é o objetivo de cada etapa. Então, com isso, eu me desapeguei de um roteiro, eu me desapeguei de um discurso preconcebido do que ele estava dando ali no treinamento. E eu coloquei o quê? O meu discurso. Eu me coloquei dentro da entrevista. E eu usei as minhas palavras, o meu vocabulário, a minha formação, a minha cultura, o meu jeito, o meu estilo de me comunicar. Então, eu não avançava para a etapa seguinte se eu não tivesse entendido que eu tinha alcançado o propósito da etapa anterior. Por quê? Porque eu tinha entendido que cada etapa tinha uma lógica. Então, se ela tinha uma lógica, ela tinha uma entrega. Então, quando eu entendia que eu tinha alcançado a entrega daquela etapa, aí eu avançava para a etapa seguinte. Não foi incomum, nos meus primeiros dias, eu chegar assim, um momento da entrevista, aonde eu bati assim, eu na minha cabeça, eu e Deus sozinho, a pessoa sentar aqui na minha frente e eu dizer para mim mesmo: você pulou uma etapa. Mas aqui, ó, cara de paisagem. Aqui, ó, sorrisão. E na cabeça, você pulou uma etapa, seu doente. E aí, mas aqui eu tomava posse de uma coisa muito importante. A pessoa que estava sentada diante de mim era um completo e absoluto retardado sobre o meu processo de trabalho. Ela não sabia se o que eu estava fazendo era certo ou errado. Então, na minha cabeça, eu tinha acusação do erro, de que eu pulei uma etapa, e aqui, cara de paisagem para a pessoa, tá tudo certo. E aí eu dava um jeito de voltar para a etapa que eu tinha saltado, fazia a etapa que eu tinha saltado e seguia como se ela tivesse que ser feita exatamente onde eu fiz. Por quê? Porque a pessoa não sabe nada. Então, não teve um ser humaninho na minha vida que sentou diante de mim que não achasse que eu já fazia aquilo há 500 anos. Não teve uma pessoa que sentou diante de mim que não achasse que eu era um dos melhores da empresa. Por quê? Porque era isso que eu fazia ela ter certeza. Por quê? Porque ela não sabia qual era o meu trabalho. Então, eu ficar gaguejando ia dizer que eu não sei. Eu ficar com tela azul, aquele negócio lá girando, sem saber o que é que eu vou falar, ia denunciar. E aí, para e pensa. Você faria uma consulta se você soubesse que é o primeiro paciente daquele médico? Você faria uma cirurgia sabendo que você é o primeiro paciente daquele médico? Você iria entrar no ônibus lotado
sabendo que esse cara tirou a habilitação ontem para ônibus? Hã? Você pegaria um Uber com um cara que ainda está com aquela carteira de habilitação provisória do primeiro ano? Você não sabe, a não ser que a pessoa faça alguma besteira que te denuncie. Sacou? Ou seja, então qual era a certeza que eu tinha? Que eu tenho que fazer professional face. Sacou? Cara de profissional, ó. Cara de profissional. Tá aqui. Tome aqui, a minha cara de profissional. Entendeu? O tempo inteiro, cara de profissional. Dentro de mim, eu podia estar com 1000 perguntas, onde eu não tinha nenhuma resposta. Mas para a pessoa, ó, cara de profissional. Porque ela acreditava no que eu passasse para ela. E eu me preocupava muito com o que é que eu ia passar para ela. Entende isso, gente? Então, o que acontece? Então, quando você tem lá a entrevista, você precisa se colocar na entrevista, porque você não vai influenciar se você não tiver na entrevista. Se você não tiver na entrevista, você vai só informar. Você influencia quando quem está na entrevista é você. Por que é importante você estar na entrevista? Porque você se domina, você se conhece ou não se conhece. Você se conhece? Você se conhece. Por exemplo, eu tive uma formação que foi minha formação. Eu fui criado pelos meus avós paternos, ou seja, eu tinha um nível de vocabulário, de diálogo em casa que era mais adulto. Eu não tive ali a criação pelo meu pai, que teria ali a transição para a próxima geração. Não, eu fui criado pela geração anterior do meu pai. Sacou? Ou seja, então eu já tive ali um tipo de diálogo, um tipo de vocabulário mais rabuscado. Eu estudei em bons colégios, eu estudei em colégio marista e etc. Estudei em bons colégios, então eu tive uma boa educação, uma boa formação, beleza? Tive bons professores. Ou seja, então o meu nível de vocabulário, o meu nível de comunicação era meu, então não adiantava eu copiar de ninguém, porque eu não estaria sendo verdadeiro naquele papel que eu iria representar. Então eu não podia pegar um conjunto de palavras, porque aquele conjunto de palavras não eram as minhas palavras, não era o meu estilo de comunicação, não era André naquela comunicação. Então, por mais profissional que eu fosse, eu ia ser falso, porque eu estava representando um papel, sacou? Eu estava representando um papel que não era o meu. Entende? Por exemplo, eu fui treinado pelo Flávio. O Flávio era carioca. Já tinha ali características próprias do carioca. Eu era baiano, eu ia falar com o baiano, então não ia caber eu pegar aquelas expressões, aqueles termos, aqueles exemplos, onde eu próprio não me sentia à vontade de repente dar determinado tipo de exemplo. Entende? Alcança o que eu estou falando? Então você tem que ter inteligência de pegar a técnica, que são os 7 passos que lhe foi passado, e de você fundir ele com você. E de você aplicar cada um dos 7 passos dentro da sua personalidade, se comunicando com a pessoa no seu estilo, no seu jeito. Porque o que acontece, cara, quando você joga. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por que que um time, quando joga dentro de casa, ele joga melhor? Hã? Por que um time que, quando joga dentro de casa, em geral, ele joga melhor? Já pararam para pensar sobre isso? Não é? Ele se sente à vontade. Ele tá no seu habitat. Ele já conhece o gramado. Os pés dele já estão acostumados com o gramado, com aquele tipo de gramado. Ele sabe aonde tem os buracos. Saiba do seguinte: campo de futebol. Eu falo de futebol, tanto de futebol, parece que eu gosto. Não gosto dessa merda, não. Mas o que acontece? Campo de futebol
tem medida máxima e medida mínima de largura e comprimento. Significa dizer que todos os campos não têm exatamente o mesmo tamanho. Então, significa dizer que quando eu jogo dentro do meu campo, o que acontece? Eu sei as medidas do meu campo, eu sei onde ele acaba, eu sei qual a largura que ele tem, eu sei tudo do meu estádio. Eu sei tudo do meu estádio. Então eu jogo o quê? Mais à vontade. E o adversário joga como quando ele joga no campo do adversário? Ele joga já tendo um inimigo ali contra ele a mais, que não é só o time. É um lugar que ele não conhece, que ele não domina. Faz sentido isso? Então, quando você pega um personagem para você representar, não é apenas a pessoa que está insegura quanto ao que você está falando. É você também inseguro quanto ao que você está falando. E se você estiver inseguro, você amplia o nível de insegurança da própria pessoa do outro lado da linha. Ok? Então você precisa estar jogando aonde? Aonde é que você precisa estar jogando? No seu campo. Você precisa estar jogando no seu campo. Você precisa estar jogando aonde você se sente à vontade, que é na sua forma de se expressar, na sua forma de se comunicar, no seu vocabulário, ok? Mas você precisa fazer isso tendo a intencionalidade de o quê? Gerar influência. Por quê? Porque aquele ser humano que está diante de você é um ser humano que ele não tem visão de que ele precisa daquilo que você está vendendo. Então, para que você venda para essa pessoa, não é você oferecendo o seu produto, é você tornando essa pessoa uma pessoa necessitada daquilo que você tem. Concorda que isso é completamente diferente? E para isso, você precisa ser a pessoa que gera influência. E como é que você gera influência? Não é convencendo a pessoa com seus argumentos. Os seus argumentos você usa para corroborar com o que a pessoa fala. Mas você tem que provocar que ela pense, que ela fale. Se eu viro aqui, se eu estivesse entrevistando aqui a Eliane, que está aqui na minha frente na telinha, eu estou aqui entrevistando a Eliane. Poxa, Eliane, tudo jóia e tal? Pô, Eliane, conte aqui para mim, Eliane. Em inglês para você, qual a visão que você tem hoje sobre a importância de inglês na atual conjuntura que a gente vive de mercado de trabalho, profissional, de conhecimento, de acesso à informação? Como é que você enxerga a importância do inglês hoje em dia, Eliane? Ó, eu até. O que é que eu já fiz aqui, ó? Eu já orientei o caminho que ela vai percorrer. Perceberam a minha pergunta? Já dei uma orientada. Poxa, Eliane, considerando o mercado hoje, não só de trabalho, o mercado profissional, mas considerando acesso à informação, conhecimento e etc., como é que você enxerga hoje a importância do inglês, Eliane? Eu já pavimentei. Já botei setas neon piscando a direção que ela vai. E o que é que vai acontecer com a Eliane? Ela vai nesse caminho. Só que com a diferença, ela falando. Então, eu estou provocando uma pergunta, ela está no sentimento que ela está me respondendo, mas eu não quero que ela me responda, eu quero que ela se ouça. Porque nesse momento é ela rememorando a importância do inglês. É ela parando alguns segundos para pensar: caramba, por que inglês é importante? Quantas vezes na vida a Eliane para pensar sobre esse assunto? Poucas ou nenhuma, concorda comigo? Poucas ou nenhuma. E eu provoco que a Eliane pare aqueles segundos ali para pensar: caramba, qual a importância do inglês? E aqui eu já pavimentei. Ah, nossa, inglês é importante para trabalho. Ela vai começar a ser um macaco de auditório repetindo para mim o que eu disse.
Não, André, inglês é muito importante no mercado de trabalho. Hoje, quem não tem inglês tem mais dificuldade de emprego, ou não, poxa, hoje tem tudo em inglês, né? Coisa e tal, pá. E se eu sentir que a Eliane é fraca nessa competência de pensar na importância do inglês, o que é que eu faço? Eu começo a provocar. Eu começo a provocar. Eu começo a provocar. Sacou? Eu começo a provocar. Poxa, Eliane, hoje em dia, né, tudo que chega pra gente hoje tá em inglês. Por exemplo, você compra um aparelho, boa parte do manual dele é o quê? É em inglês. Por exemplo, você trabalha com o quê, Eliane? Ah, eu trabalho no hospital. Você faz o quê no hospital? Ah, eu sou enfermeira. Poxa, Eliane, quantos equipamentos que você lida no seu dia que são equipamentos importados? Ah, praticamente todos. Praticamente todos. E todos os botões lá para mexer nos aparelhos são em inglês, não é isso? É. Você recebe treinamento para uso desses aparelhos? Você já recebeu? Talvez você seja enfermeira há quanto tempo, Eliane? Ah, já sou enfermeira há 10 anos. Hoje você vai muito no automático, né? Ah, não, André, hoje eu estou completamente no automático. Mas, e quando chega aparelhos novos? Quando chega equipamentos novos? Como é que é? Como é que funciona? Ah, não, vem um pessoal para dar treinamento e coisa e tal. Pois é, né? Imagine a dificuldade que é quando aquele aparelho começa a dar aquelas mensagens em inglês que ninguém sabe o que está dando naqueles aparelhos. Você já passou por situações desse tipo? Ah, já passei sim. Foi o maior sufoco. Pois é. Isso pode definir vida e morte de um paciente. E aí, que diferença faria para você, né, no sufoco que você passou, de repente, se você fosse a pessoa que dominasse inglês ali naquela hora? Nossa, é verdade. É verdade. Então eu começo a levar a cabeça da pessoa para qual lugar? Para um lugar que ela começa a enxergar que inglês é o quê? Importante. Que inglês é necessário. Que inglês tem algum valor. A gente vai conseguir encaixar sempre assim? Não vai. Não vai conseguir encaixar sempre assim. Mas você vai encontrar suas formas. Porque o que eu quero que esteja na sua cabeça não é o meu argumento. O meu argumento é merda. Esqueça o meu argumento. Meu argumento pode não se encaixar em nenhuma história que você vai encontrar na sua vida de entrevista. Então, meu argumento é merda. O que eu quero que vocês tenham na sua cabeça é que matrícula, a venda, ela acontece em qual campo? Da informação ou da influência? Acontece no campo da influência. Todos já estão entendendo isso aqui de maneira clara? Então você precisa se tornar uma pessoa que gera influência. Quando você se torna uma pessoa que gera influência, a sua taxa de conversão de venda aumenta, porque você não vai vender apenas para quem tem interesse, você vai vender para quem você criou interesse. Você vai conseguir influenciar todo mundo que falar com você? O que é que vocês acham? Não. Você não vai conseguir influenciar todo mundo que falar com você. Mas se você tiver no teu radar que a venda acontece no campo da influência, você vai partir para influenciar todo mundo. E nesse partir para influenciar todo mundo, você não vai conseguir influenciar todo mundo. Mas todos que você influenciar se tornam potenciais consumidores daquilo que você tem a vender. Então, a sua taxa de conversão aumenta. Vou dar um dado para vocês aqui, que é um dado estatístico meu. Isso foi um pico, tá? Não me achem fodão, não, porque eu não sou. Mas eu cheguei a ter uma fase na minha vida, um período na minha vida, que eu estava batendo umas metas, que eu tinha mania de anotar. Eu tinha mania de anotar. Eu tinha mania de anotar para quantas pessoas eu discava. Eu tinha mania de anotar quantas pessoas eu falava. Eu tinha mania de anotar quantas pessoas eu agendava entrevista. E das entrevistas que eu agendava, quantas eu realizava, quantas eram bolo, quantas eu tinha perdido por problema financeiro, quantas eu tinha perdido por problema de tempo, quantas eu tinha perdido por problema de metodologia de ensino e quantas eu tinha matriculado. Então, olha quantas informações eu tinha. Concorda comigo que são bastante informações aqui que eu tinha?
E vou explicar para vocês a importância de ter essas informações. Mas aí o que acontece? Então eu tinha qual taxa? Aí eu tinha um dado muito importante para mim: taxa de conversão. O que era minha taxa de conversão? Quantas pessoas sentaram na minha frente numa entrevista e quantas eu vendi. Sabe qual foi meu pico? 88% de taxa de conversão. Não se alcança 88% de taxa de conversão no campo da informação. Sacou? Não se alcança 88% de taxa de conversão no campo da informação, porque o campo da informação é o campo da aleatoriedade. Você só alcança taxas altas de conversão quando você se propõe a trabalhar no campo da influência, ou seja, eu vou partir para influenciar pessoas. Quando eu parto para influenciar pessoas, eu aumento a minha taxa de conversão. Ok? Isso foi um pico. Eu não me mantive sempre nesse patamar. A minha média de taxa de conversão era de 50% a 60%. Entendeu? Essa era a minha média de taxa de conversão das pessoas que sentavam diante de mim. Essa era a minha taxa de conversão. Agora, para eu poder ter uma boa taxa de conversão, para poder ter uma boa taxa de conversão, eu não posso querer ser Mister M. Eu não posso querer ser a pessoa que vive de fazer magia. Eu tenho que ter inteligência estratégica no meu trabalho. Então vamos lá. Lembra-se de todos os dados que eu disse que eu pegava? Estão ligados em todos os dados que eu disse que eu pegava? Então vamos lá. Por exemplo, eu marcava para quantas pessoas eu ligava. Eu marcava de quantas pessoas eu falava. Eu marcava de quantas pessoas que eu falava que eu agendava. De quantas pessoas que eu agendava, quantas eu realizava entrevista. Das pessoas que eu realizava entrevistas, quantas eu parava no financeiro, quantas eu parava no tempo, quantas eu parava no método e quantas eu matriculava. Então, nota a gama toda, a esteira toda de informações que eu pegava, beleza? Então, vamos pensar o seguinte: se na minha semana de trabalho eu tive ali 16 entrevistas agendadas, lembre-se que eu sou da época do deslocamento. Eu saía com minha cara de chibata para poder ir até onde a pessoa estava. Então, tinha trânsito, busão, o que fosse. Então, eu ia até a pessoa. 16 entrevistas agendadas na semana. Ao final daquela semana, e eu tinha isso de uma maneira seguinte: eu tinha uma folha de papel ofício, ou agenda, e eu colocava esses dados por semana. Então, o que que eu tinha ali? Eu tinha ali o seguinte: agendei 16 entrevistas, realizei 10. Qual dado que eu posso tirar disso daqui? Agendei 16, realizei 10. Tem algum dado para eu extrair disso daqui? Tem. Qual é o dado que vocês acham que tem para eu extrair disso daqui? Diga aqui para mim. Qual o dado? Bora. Bora lá. Supletivo, supletivo. Bora, neurônio. Bora, tic-teco. Bora. Qual é o dado que tem para eu extrair? Eu agendei 16 e realizei 10. Conversão de agendamento. É uma palavra bonita, mas não é exatamente isso. Tá, eu vou facilitar a vida de vocês. Taxa de cancelamento. É nessa linha aí. É nessa linha aí. Eu chamava isso de taxa de bolo. Eu chamava isso de taxa de bolo. Eu tomava 6 bolos. Quase um terço era bolo. Quando eu entendo que eu marquei com a pessoa e ela faltou o compromisso comigo, o meu erro de trabalho fica fácil de eu detectar. O meu erro de trabalho estava na hora que eu estava agendando com a pessoa o compromisso, eu estava fazendo um assentamento de merda. O que é o assentamento? O assentamento era a hora que eu colocava peso no compromisso de estarmos juntos naquele horário.
Porque uma coisa é você marcar com a pessoa assim, opa, então tá bom. Então amanhã, 18 horas, massa, tá marcado então. Amanhã, 18 horas, eu tô tipo puxando aqui no WhatsApp. Valeu? Então valeu. Abração. Até amanhã, 18 horas. Essa é uma forma, beleza? Opa, então amanhã, às 18 horas, é o horário ideal para você? Maravilha. Eu tenho esse horário disponível sim na minha agenda. É... Juarez, deixa eu te dar uma visão que eu acho que é muito importante você ter, Juarez. Eu estou marcando contigo esse horário amanhã às 18 horas, tá? Quando eu marco com você, obviamente, eu fecho esse horário e eu não tenho mais disponibilidade de marcar este mesmo horário com mais ninguém. Então, significa dizer que esse meu horário passa a pertencer exclusivamente a você. Então, diante dessa visão que eu preciso que você tenha, eu também quero que você tenha comigo o compromisso de que amanhã às 18 horas, quando eu te ligar, você vai estar disponível para me atender, tendo aqueles 30 minutos que a gente falou que seria necessário para a gente poder realizar a entrevista. Tá ok? Porque se eu te ligar, Juarez, como a gente está programando, e você disser, poxa, André, não posso falar com você agora, se você não me atender, se você ignorar a minha chamada, como se a gente não tivesse marcado nada, certo? O que é que vai acontecer? Esse horário eu não vou poder mais ocupar com mais ninguém. É um horário meu que vai estar perdido na minha agenda, que eu não vou poder aproveitar com mais ninguém e que eu vou estar prejudicando o meu trabalho, a minha agenda e o meu fluxo e o fluxo do meu dia. Então, eu quero deixar claro assim com você o seguinte: você não tem nenhum compromisso em ser meu aluno, assim como eu não tenho nenhum compromisso em ter que, ter que direcionar uma vaga para você. Mas eu e você temos o compromisso de amanhã às 18 horas estarmos juntos para a gente trocar essa ideia às 18 horas, por 30 minutos. Eu posso contar com o seu compromisso, Juarez? Igual ou diferente? Então, quando eu marcava com 16 pessoas e 6 me deram bolo, só tem um lugar na vida que eu posso ter errado no meu fluxo de trabalho. Errei aonde? No assentamento. Na hora que eu reafirmo um compromisso com a pessoa. Então, entenda que o seu trabalho é um trabalho de característica extremamente técnica. Então, significa dizer que quando alguma coisa não dá certo, quando você tem métricas, quando você tem dados, você consegue ser cirúrgico em achar aonde está o problema do seu trabalho. Percebeu? Que quando eu olho para minha agenda, agendei 16, 6 faltaram. Por exemplo, se eu marquei 16 pessoas, 2, 3 faltaram na semana, imprevistos acontecem. Agora, quando eu marco 16 e 6 faltaram, é um terço. O que é que normalmente você é levado a pensar? Pô, o pessoal é folgado. Nossa, esse pessoal não tem compromisso. Nossa, esse pessoal isso, esse pessoal aquilo. Pô, que raiva esse trabalho. Eu marco as pessoas, elas faltam. Esse é o pensamento mais imbecil que você poderia ter. Porque é o pensamento que você está colocando a culpa nos outros. Quando a culpa está nos outros, a solução não está em você. Agora, quando eu entendo, eu marquei com 16, 6 faltaram, a minha cabeça pensa assim: ou eu sou muito azarado, que eu acertei num veio de vagabundo, ou eu vou pensar de uma maneira mais pragmática. O que é que essas 6 pessoas tinham em comum? Eu. Então, significa dizer que algo na minha comunicação está gerando em 6 pessoas completamente diferentes a mesma reação. Percebe a minha matriz de pensamento? O que é que essas 6 pessoas têm em comum? São da mesma família? Elas se juntaram ali num grupo de família para me sacanear? Foi isso? Não. Elas são de locais diferentes, empresas diferentes, cidades diferentes, linhas de referias diferentes, tudo diferente. Qual a única coisa que essas pessoas têm em comum? Eu. Significa dizer que algo na minha comunicação está gerando brecha para que as pessoas não respeitem o horário comigo. Quando eu penso assim, eu sou o problema, logo, eu sou
a solução. Vou melhorar o meu assentamento. Vou melhorar o meu posicionamento ao confirmar um compromisso. Aí, por exemplo, eu entrevistei 20 pessoas. Das 20 pessoas que eu entrevistei, 15 deram problema financeiro. Esbarrou que não tem grana. Problema financeiro. Aqui eu tenho, então, duas possibilidades de coisas que podem estar acontecendo. Pode ter um problema na qualidade da minha informação. Como assim, André? Eu posso estar passando para a pessoa sobre o curso, sobre o que eu estou vendendo, algo que ela está entendendo que não vale. Então, é minha comunicação. Eu não estou tendo uma postura, eu não estou tendo um posicionamento, eu não estou tendo uma forma de apresentar aquilo onde a pessoa do outro lado crer que vale. Então, ela diz que está caro, que não é para ela, que está fora do orçamento. Por quê? Por que eu vou pensar isso? Porque esse mesmo ordinário, vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui a Lorena. Lore, eu ligo para a Lorena e Lorena, pô, André, não, tá caro, tá fora do meu orçamento, R$ 300 por mês entre mensalidade do live e o UOL, tá caro para mim, coisa e tal, tá pesadão, André, poxa, muito obrigado. Aí depois eu fico sabendo que Lorena foi convidada para ser madrinha de um casamento da prima dela, que vai ser um casamento chiquérrimo, e a dura, a lisa, a quebrada Lorena gastou R$ 1.000 num vestido, R$ 300 num sapato, vai gastar 300 numa make, entendeu? Vai gastar 200 num cabelo para 4 horas de evento. Foi dinheiro ou foi percepção de valor? E eu não consegui fazer a Lorena evoluir a percepção de valor para ela achar que valia a pena o sacrifício do investimento. Então, nem sempre é grana. Às vezes é como eu estou me posicionando diante da pessoa para que ela desenvolva percepção de valor, percepção de que vale a pena o sacrifício. Então, quando eu esbarro em muitas pessoas que estão dando um problema financeiro, uma possibilidade é essa. Qual é a outra possibilidade? Eu estar atuando numa linha de leads que é incompatível com o produto que eu estou vendendo. E aí eu preciso fazer um trabalho de requalificação da minha linha de referidos. E eu preciso subir a régua da qualidade das pessoas que eu estou ligando para eu poder eliminar o problema financeiro da equação de quem eu ligo. Porque se eu ligo para pessoas que eu acertei numa linha que eu estou pegando pessoas empregadas pelo Bolsa Família. E hoje em dia é um status, né? Você é desempregado? Não, trabalho para o Bolsa Família, né? Ou seja, a pessoa que é funcionária do Bolsa Família, ela tem condições de investir no curso de inglês? Não. Então, eu estou pegando um nível de pessoas do ponto de vista financeiro que, por melhor que seja a minha entrevista, que por melhor que seja a minha apresentação, que por melhor que seja a minha capacidade de influência, vai esbarrar numa dificuldade real, que é a dificuldade financeira. Como é que eu detecto se é um ou se é outro problema? Não é uma pergunta que vocês podem se fazer? Como é que eu detecto se é um ou se é outro? Eu vou olhar as profissões das pessoas que eu estou entrevistando. Então, aqui, ó, eu tive 20 pessoas entrevistadas, onde 15 deram problema financeiro. Deixa eu olhar quais são as profissões desses filhos de Deus. Advogado, engenheiro, arquiteto. Opa, nem todos aqui dessa lista têm problema financeiro por questão do perfil de profissional delas. Então, esse problema está onde? Está em mim.
catador de lata, ambulante, é, desempregado, 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 do lar. Opa, a qualidade dos leads que eu estou me dedicando a trabalhar são incompatíveis para o produto que eu vendo. Faz sentido essa análise? Então, quando você analisa o seu trabalho de uma maneira mais pragmática, você consegue olhar para ele e agir de uma maneira técnica para a correção dele. Pô, então eu estou entrevistando aqui um pessoal que tem um poder aquisitivo compatível com o que eu estou vendendo. Caramba, então eles não estão vendo valor na minha comunicação. Eu não estou fazendo com que eles enxerguem a minha metodologia, a minha qualidade, a minha entrega, e eles não estão achando que é para eles. É legal, mas não é para eles. Sabe aquele é legal, mas não é para mim? Sabe? A pessoa pega assim, porra, isso aqui é bacana, mas não é para mim não. Por quê? Porque eu quero uma coisa melhor. Sacou? Quero uma coisa melhor. Aí eu começo, aí eu tenho lá na minha lista de possibilidades, eu esbarrei muitas pessoas que estão dizendo que estão sem tempo. Opa, estão sem tempo? Então aqui, de novo, eu posso ter dois problemas. Quais são os dois problemas que eu posso ter? Na hora de explicar a metodologia, eu não estou sendo eficiente em explicar a característica da flexibilidade do tempo que eu tenho para oferecer para essa pessoa. Eu não estou fazendo conseguir ela enxergar a flexibilidade, a facilidade que a minha estrutura oferece para ela. Eu estou sendo incompetente em dar essa visão para as pessoas. Ou dois, as pessoas estão me dizendo que estão sem tempo porque elas estão usando isso como rota de fuga para o que eu não estou conseguindo fazer elas enxergarem. E elas usam não ter tempo como desculpa. Percebe? Ou seja, então, eu sempre tive essa mania de poder fazer esse compilado de como é que estava o meu trabalho, para que eu pudesse atacar de maneira precisa onde estava a minha falha, onde estava a minha falha, a minha falha. O erro sempre esteve em mim. Eu amo esse olhar, porque quando o erro está em mim, a solução também está. Beleza? Ah, André, mas se eu tiver com leads só de gente pereba, o erro não está em mim. Está em quem, meu filho? Está em quem, pai? Hã? Vai vestir sua fantasia de canguru, dar seus pulos e mudar a qualidade de seus referidos. Vai procurar uma obra, rapaz. Entendeu? Está em você. Está em você, que está lá que nem um jumento, né? Tentando fazer sair leite de pedra. Sacou? Nem Moisés. Moisés bateu o cajado, saiu, foi água. Você quer tirar leite. Porra, aí você tem que se lascar. Quer mais que você sofra. Entendeu? Agora, você viu, meus nomes não estão qualificados. Eu estou trabalhando com a qualidade de um público muito aquém do que eu gostaria, do que eu precisaria. A minha mente tem que estar setada para onde? Como eu faço para criar novas linhas de referidos? Como eu faço para criar novos leads? Porque senão você vai ficar ali naquele massacre da serra elétrica, tentando tirar leite de pedra, não vai tirar e ainda vai se sentir. Nossa, André, eu quero, André, eu tô tentando, André, você não faz ideia, André. Eu ligo todo dia, André, mas eu não sei o que tá acontecendo, André. Vai te lascar antes de mais nada, entendeu? Você sabe, mas não quer resolver, quer ficar só chorando, entendeu? Tá com problema de referido? Qualifique seus referidos. Por exemplo, eu quando saía para fazer uma coisa que eu odeio com todas as minhas forças, odeio do verbo odeio, para fazer pesquisa, eu não parava. Pesquisa era aquela pesquisa de rua mesmo, tá? Você andar na rua com sua cara de idiota, parando pessoas na rua para fazer pesquisa, sacou?
Pesquisa, pesquisa, no nível mais idiota que você pode pensar. Eu odeio fazer pesquisa. Ninguém vai me ouvir falando de pesquisa com amor e carinho. É tomar bezetacil. Ninguém fala de tomar bezetacil com amor e carinho, né? Não tem. Se tiver, qual é a característica dele? O que é que essa pessoa faz nas quatro paredes? Látex. Látex e chicote. Se a pessoa disser, gosta de bezetacil, já imagine ela. Já pode fazer o meme dela no látex. Toda no látex, toda embrulhada no látex. É masoquista. Então, o que acontece? Pesquisa é uma desgraça. Mas é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta que faz você o quê? Abrir linhas de referidos que você não tem, que não estão na sua mão. Agora, como é que eu via os retardados dos meus coleguinhas fazendo pesquisa na rua? Eu via assim, ó. Sabe aquela galera que se parar olhando 10 segundos para cima, daqui a pouco tem 10 olhando para cima também? Os meus coleguinhas faziam pesquisa com quem? Com esses 10 que estavam olhando para cima. Aí eu pergunto, se esses 10 que estão na rua parando olhando para cima são gente que tem cérebro, concorda comigo que são os descerebrados, os desocupados, os vagabundos que estão andando pelo centro da cidade, olhando para cima, procurando o que se entreter da vida dos outros? Aí eu vou parar descerebrado para depois, não é gerar influência não, é primeiro colocar um cérebro na cabeça dele. Aí depois a pessoa fica reclamando da vida. Quem é que eu parava? Eu parava as pessoas mais bem vestidas. Os de paletó e gravata, as mulheres de tailleur, aquelas pessoas que davam pinta, que na pior das hipóteses era gerente de banco. Ou seja, eu selecionava as pessoas já pela forma delas se vestirem na rua, criando uma expectativa de que aquelas pessoas teriam um potencial financeiro maior. Pode ser ilusão? Pode. Eu pode ter a pessoa rica que está lá andando parecendo um quebrado mendigo e é rico. Hoje, quem se veste daquele Balenciaga se veste parecendo um mendigo e pagou 10 mil reais. Né? Então, hoje não é referência. Mas, enfim, eu julgava assim pela roupa. E eram, inclusive, as pessoas mais difíceis de parar. Eram as pessoas que uma pessoa tomou um tiro do lado dela, ela está andando rápido porque ela está com pressa. Saca? Executivo mesmo, é aquela pessoa que está andando sempre com pressa, que uma pessoa toma um tiro do lado dela, olhou e segue. Não posso parar agora, não, que eu estou com pressa, eu tenho uma reunião agora. Entendeu? E a pessoa ali, morta do lado dela. Não tem problema. Mas eu não posso perder minha reunião. Sacou? Essa pessoa que eu queria parar. A pessoa que era difícil de parar. A pessoa que eu tinha que ter estratégia para parar aquela pessoa. Para ela me dedicar um minuto da vida dela. Essa era a pessoa que eu queria. Ela me desafiava, mas essa era a pessoa que eu parava. Depois eu comecei a pensar mais e a usar menos as pernas e a força. Eu comecei a sair para fazer pesquisa, fazendo sabe o quê? Breve aqui, empreendimento tal, engenheiro responsável André Cardoso, CREA tal. O telefone do escritório. André se transformava em um referido. Doutora Milena, dentista, cirurgiã dentista. A plaquinha do consultório com o telefone. Referido? Advogado Mário Augusto. Referido? Todas as placas com nome e telefone desse tipo de gente eram referidos. Então, qual eram os meus referidos de pesquisa? Médico, dentista, advogado, engenheiro, arquiteto. Sabe por quê? Eu escolhia não trabalhar com pobre. Porque eu queria tirar da minha equação uma dificuldade, a dificuldade financeira. Porque a dificuldade financeira só tem uma forma de você resolver, você emprestando dinheiro para a pessoa fazer a matrícula. Como eu não vou fazer isso com ninguém, cada um que resolva seus problemas, eu queria partir do princípio de que quem eu estava entrevistando não tinha dificuldade financeira. Então só tinha o quê? Que dar para ele visão, coragem para dar um passo e dele enxergar que o meu curso estava à altura dele. Pronto. Era um desafio menor.
diferente. Então, gente, entenda, você precisa se colocar na entrevista. Colocar você, com as suas características, com as suas competências, com as suas habilidades, com o seu vocabulário, entendendo que cada etapa é uma etapa de comunicação, você se comunicando com outro ser humano, e você traz ela para dentro do seu jogo, você traz ela para o seu campinho, você traz ela para se comunicar no nível que você se comunica. Você tem que ter inteligência de fazer as perguntas certas, não de tentar convencer a pessoa a fazer inglês, mas de que a pessoa, através das suas perguntas, ela desperte para qual realidade eu preciso fazer. Caramba, como é que eu não estava pensando nisso? Caramba, como é que eu não estava pensando nisso? Fernanda, você não quer saber como eu abordava pessoas que não foi indicada? Você não quer saber. Mas eu vou falar porque é divertido, pelo menos é divertido. Era divertido, não vou mentir. Peguei lá, doutora Fernanda, dentista, né? Doutora Fernanda, dentista. Aí atende quem? É a doutora Fernanda que atende? Não, é o Pitbull, é a secretária. Beleza? Tu, 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 tu. Oi, bom dia, tudo bom? A Nanda tá por aí? Fernanda tá por aí? Tá em atendimento? Caramba. Que horas acaba aí para André? Isso, André. Tá, beleza. Eu ligo então daqui a meia horinha. Valeu, obrigadão, hein? Meia hora depois. Tu, 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 tu. Opa, tudo bom, Maria? Como é que você tá? Cadê Nanda? Cadê a Fernanda? Tá por aí? Já tá liberada? Joia, passa pra ela aí. Obrigado, meu amor. Eu eliminava o Pitbull, dando a entender. Eu não disse que conhecia, eu disse que conhecia? Eu disse? Não disse. Se ela entendeu que eu conhecia, problema dela. Interpretação dela. Não tem nada a ver com a interpretação dela. Entendeu? Aí vinha a doutora Fernanda. Aí quando via a Fernanda, Fernanda? Olá, Fernanda, tudo bom? Prazer, Fernanda. Quem fala contigo é André Cardoso. Isso. Não, a gente não se conhece pessoalmente, não. O quê? A Maria achou que a gente se conhecia? Nossa, isso acontece sempre. Fique em paz, mas a gente não se conhece, não, Fernanda. Fernanda, deixa eu te falar uma coisa, Fernanda. Eu preciso de uma ajuda sua, tá? Não sei se você vai poder me ajudar, mas eu preciso de uma ajuda sua. Fernanda, eu sou executivo daqui da WiseUp, Escola de Inglês. A WiseUp, vocês já ouviram falar, né? Então, a WiseUp é uma escola de inglês voltada para um público adulto, profissional, e que a gente tem um processo de matrícula muito, muito peculiar, que é que a gente matricula pessoas que são indicadas por nossos alunos, certo? E eu recebi aqui, Fernanda, uma lista com indicações que tem aqui o seu nome. Fernanda Silva, dentista, isso? Você é dentista? Isso? Então, a pessoa até colocou de parede aqui Nanda. Então, Fernanda, então estou te ligando porque você foi indicada, mas infelizmente, Fernanda, quando eu recebi aqui a indicação, não veio constando quem foi que te indicou. Então, esse meu primeiro contato aqui com você, Fernanda, é mais para pedir uma ajuda tua. Fernanda, quem foi que te indicou para a gente, Fernanda? Quem foi, Fernanda? Você sabe quem foi que te indicou? Para a gente é super importante saber qual foi o aluno que indicou, Fernanda. Ninguém comentou com você que estava estudando na WhatsApp, que ia te indicar? Alguém está fazendo inglês aí ao seu redor? Nada? Sério? Ah, pode ter sido fulano. Como é o nome, sobrenome de fulano? Tá, vou pesquisar aqui depois se foi ele. Beleza? Mas vamos fazer o seguinte, Fernanda. Não vou te prejudicar por conta desse detalhe de quem foi que te indicou, tá joia? Não vou te prejudicar em relação a isso, tá? Depois a gente vai descobrir com calma em relação a isso. Mas deixa então eu mergulhar nisso aqui. Posso chamar de Fernanda ou chamo de Nanda, como tá aqui no. Nanda, serve? Então vamos lá, Nanda. Nanda, me diga o seguinte, Nanda. Como é que tá o seu inglês hoje? Você já está falando inglês fluente? Não tá? Opa, então pelo menos a pessoa que te indicou te conhece. Sabe que você não está falando inglês fluente, então bacana. E me diga o seguinte, inglês para você hoje, você entende mais como uma coisa com uma importância mais profissional ou mais cultural? Cultural? Tá, vamos lá. Então deixa eu entender aqui. Então, profissionalmente falando, você como dentista, você entende que inglês para você não te agregará absolutamente nada na sua vida, é isso?
Não, tem algum valor, mas não é o seu principal motivador. Tá. Então, deixa eu entender aqui. Do ponto de vista profissional, no que é que exatamente o inglês, se você tivesse, ele te ajudaria de alguma forma, ainda que não definisse a sua vida? Entendi. Estudos, acesso a materiais. Entendo. Aham, bacana. Entendi. Tecnologia, bacana. Mas não é uma coisa que hoje define. Seria, se você tivesse, seria uma ferramenta a mais para você. É isso? Legal. Mas você me falou que do ponto de vista cultural, por que cultural para você seria importante? Me conte aí. Você está planejando alguma viagem? O que que seria exatamente? Vai viajar? Nossa, que bacana! Para onde? Já tem data? Não tem data ainda, mas está no seu plano. E aí, qual é a sua ideia? A sua ideia é que você possa viajar já tendo algum conhecimento de inglês para aproveitar mais da viagem? Seria isso? Bacana, entendi. E vai para os Estados Unidos? Vai para onde? Vai para Orlando? Se for para Orlando, você não precisa de inglês, não, viu? Lá você precisa falar português mesmo. E ruim. Não precisa nem ser português bom, não. Português ruim já ajuda. Agora, dentro do parque, não. Dentro do parque precisa de inglês. Nas lojas precisa de inglês para não ser enganada, né? Entendi, entendi. E você hoje é uma pessoa que já está planejando. Eu percebo, Fernando, que você é uma pessoa que trabalha muito com planejamento, né? Você está me falando de uma viagem que vai acontecer daqui a um ano ainda, mas que você já está vivendo a viagem, e isso é muito bacana, eu te entendo completamente. Então, eu vejo que você é uma pessoa que trabalha de forma planejada. Então, dentro desse seu planejamento de viagem, você acredita que você chegar na época da sua viagem com um inglês melhor do que o que você tem hoje, seria uma coisa importante para você? Seria uma coisa que faria diferença para você aproveitar mais da viagem, não passar constrangimento no aeroporto, naquela é sempre muito traumático ali aquela parte da entrevista, não tem ninguém para te socorrer, é o que você conseguir falar ali na hora, coisa e tal. Então isso para você seria uma coisa importante? Bacana. E hoje, Fernanda, considerando que você tem essa viagem, que você tem esse interesse em ter um inglês melhor, me diga o seguinte: você acredita que. Qual a grande dificuldade que você tem para você não estar cursando inglês agora? Tempo. Me conta como é seu tempo. Entendi. Aham, beleza. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta que para mim é super importante, talvez seja decisiva em relação aqui à nossa ligação, tá? Eh, Fernando, se você hoje, baseado no plano que você tem, no planejamento que você tem, dessa pessoa que é planejada como você é, e que você tem uma viagem que daqui a um ano ainda, considerando que você hoje encontrasse uma escola de inglês, um curso de inglês, em que você se identificasse plenamente com a metodologia de ensino, acreditando que ele pudesse lhe trazer ali o inglês que você gostaria, que obviamente coubesse no seu orçamento, no seu fluxo de caixa, nas suas despesas, mas que principalmente fosse uma estrutura que respeitasse a sua dificuldade de tempo, os seus horários. Você hoje estaria estudando inglês? Se você conseguisse conciliar esses três pontos? Se acontece isso, sim, né? Bacana, bacana. Uhum. Percebe? O que é que vocês percebem dessa minha simulação aqui? Né? Coloquem aqui para mim. O que é que vocês percebem fora que a Globo está perdendo, tá? Que eu já vi aqui. Fora que a Globo está perdendo, o que é que vocês percebem desse tipo de comunicação aqui? Né? Vamos lá, traga aqui para mim. Leveza e posicionamento, autoridade, conexão, gerando influência, naturalidade, segurança. Percebem? Tem o quê? E sou eu, não sou eu na comunicação? Não sou eu aqui falando com a pessoa? Sou eu. Meire, vou bloquear a Meire não vem mais, tá? Mas o que acontece? Percebem? Uma comunicação que fluida, uma comunicação fluida, uma interação leve. Tem aqui aquele papel do vendedor, tem aquele papel da pessoa pedindo permissão para falar. Não tem. Eu não peço permissão. Eu não me coloco no papel do vendedor que o poder está na mão do comprador. Sacou? É interação, é fluido.
É uma comunicação fluida aqui, ó. Pá, pá. Eu e a pessoa. Eu e a pessoa. E aí, quando essa comunicação acontece, essa pessoa se conecta comigo. E ela, no momento que ela se conecta comigo, eu gero influência. Eu passo a ser uma pessoa de quem ela compraria. Sacou? Eu passo a ser uma pessoa de quem ela compraria. Faz sentido isso para vocês? Então, note, um telefone que eu não tenho origem. Eu criei essa abordagem de cara de pau. Vou admitir, Meire, vou admitir. Vou admitir. É uma abordagem cara de pau. É uma abordagem cara de pau. Mas e aí? Não estou matando, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui ligando para quem não foi indicado por ninguém. Entende? E torna aquela coisa natural. E torna aquela coisa natural. Então, gente, vão hoje para o final de semana de vocês com a mentalidade certa, com a visão certa, no espírito de campeão, mas principalmente se coloque no processo de trabalho. Se coloque no processo de trabalho, se conecte com as pessoas. Você é uma pessoa gente boa. Você é uma pessoa legal. Apresente essa pessoa para as outras pessoas. Apresente essa pessoa para as outras pessoas. Não queira vender. Bata papo dentro de uma técnica. Bata papo dentro de uns 7 passos. Bata papo entregando o que cada etapa precisa que você entregue. Ah, vou falar da metodologia de ensino. Poxa, vamos lá. Poxa, Nanda, você já fez inglês alguma vez, Nanda? Você já estudou inglês alguma vez? Já? Caramba, que legal. Estudou aonde? Quais escolas que você já fez? Ah, você já fez na cultura inglesa? Bacana. Quantos semestres você fez na cultura inglesa? 2 semestres? Porra, bacana. 2 semestres, cultura inglesa, legal. Você fez mais em algum lugar? CCA? Quantos semestres no CCA? 1 ano? Bacana. E a sua última experiência de curso faz quanto tempo já? 4 anos? Beleza. Nanda, vamos lá. Você tem interesse por inglês, você tem necessidade por inglês. Isso você já me deixou claro. Olha aqui, ó. Olha eu influenciando, ó. Você tem interesse, você tem necessidade por inglês, isso você já me deixou claro. Mas eu tô aqui com a dúvida. Por que que você não voltou para a cultura inglesa nesses 4 anos? Por que que você não voltou para o CCA nesses 4 anos? O que foi que essas estruturas de ensino te ofereceram que você não escolheu mais voltar para elas? O que foi que você teve nessas estruturas que você não se estimulou a voltar? Quais as dificuldades que você enfrentou nessas estruturas? Ah, não, André, porque pô, a cultura inglesa é muito, muito pesada, muito chato, CCA, isso e aquilo. Elas vão fazer as críticas dela, e vocês vão ver que as críticas são, são, são parecidas. Poxa, te entendo perfeitamente, Nanda, te entendo perfeitamente. Porque aqui nós temos uma característica, Nanda, que a gente precisa entender e que é muito, muito importante que você entenda. Você hoje é uma mulher adulta. Você hoje é uma profissional adulta, com tempo corrido. E na boa, posso te fazer uma pergunta aqui e quero que você me responda com toda a honestidade do mundo? Pode fazer. Você está disposta a largar sua profissão para você se tornar professora de inglês? Você tem esse objetivo na vida? Não, né? Eu também achei que você não tinha. Pois é. O grande problema da cultura inglesa, que é uma escola fantástica, uma escola muito boa, é que a cultura inglesa, ela não vai até você ter fluência. O objetivo da cultura inglesa é formar um professor de inglês. Então, ela trabalha com um nível de informações, com um nível de conhecimento, com um nível de conteúdo para o aluno estudar que vai muito além da fluência. Por exemplo, você hoje fala português fluente, não fala? Fala. Eu falo, você fala, nós falamos. Eu vou falar por mim. Eu não tenho condições nenhuma de entrar numa sala de aula e dar aula de português. Você tem? Não tem, né? Pois é. E se você falasse inglês com a mesma imperfeição que você fala português, você estaria triste ou feliz? Estaria feliz, né? Pois é. A cultura inglesa não está feliz se você falar inglês como você fala português. Ela quer que você fale como um professor. Entende?
Então, ele é um curso de excelente qualidade, mas que ele entrega muito além do que é no nosso interesse como adulto de aprendizado. E aí a coisa fica, de fato, pesada e fica densa. A WiseUp, ela trabalha exatamente numa outra perspectiva. A WiseUp trabalha ensinando inglês a um público adulto. E qual é o nosso entendimento, 29 anos depois de ensinar inglês adulto, que a gente tem sobre o adulto? O adulto não quer ser professor de inglês. O adulto quer inglês como ferramenta, ferramenta para facilitar a sua comunicação, ferramenta para facilitar a sua leitura, ferramenta para facilitar assistir um filme, uma série, ler um livro, fazer uma viagem. Ele quer como ferramenta. Ele não quer como matéria-prima, ele não quer ser professor de inglês. Então, a verdade é que aprender inglês pela perspectiva acadêmica gramatical é só para quem quer ser professor de inglês. Que não é o caso do meu cliente, não é o caso do meu aluno, eu acredito que não seja o seu caso. Estou certo nisso? Estou. O que é que eu estou fazendo aqui já com ela? Eu estou criando na cabeça dela uma conexão com o quê? O WhatsApp é o curso que eu preciso. E nem falei do método. Mas ela já está se vendo dentro do método, ela já está se vendo dentro da escola. Estou gerando uma conexão. Agora eu vou explicar. Então, deixa eu explicar a minha metodologia de ensino para você. Aí você vai lá e vai explicar a metodologia. Ela já está pré-inclinada a entender e a gostar da metodologia só pelo que eu já falei antes. Percebe? Ou seja, então o processo de matrícula, de venda, é isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui. Não é obrigatório, mas prefira fazer entrevista por videochamada. Não é obrigatório, mas prefira. Se você tiver a possibilidade, se a pessoa tiver a possibilidade, opte por fazer entrevista por videochamada, porque videochamada você tem isso aqui, ó. Você tem isso aqui, ó. Tem você. Tem você conectando aqui com a pessoa. Tem você conectando aqui com a pessoa. Tem você olhando para ela, olhando para a câmera, olhando nos olhos dela aqui, ó. Conectando com ela. O telefone sem a imagem, ele fica impessoal. Se vende também, tá? Só para você ter ideia, eu já fiz muita matrícula só por telefone. A gente teve um projeto chamado Ring One, que a gente fazia a matrícula por telefone. E eu trabalhei nesse projeto e eu fiz muita matrícula. O Edio fez, eu fiz muita matrícula lá em Curitiba. Matriculava a rodo, a rodo. Fazia uma média de umas 14 vendas por semana, de segunda a sábado. 14 vendas por semana, trabalhando ali em média 6, 7 horas por dia, fazia 14 vendas por semana. Não tinha videochamada, que não existia isso na época, tá? Então era telefone mesmo. Então se matricula por telefone. Mas eu, André, se eu tiver a escolha, telefone ou vídeo, eu vou escolher o vídeo. Até mesmo porque no vídeo eu também tenho outra característica. Eu vejo o que a pessoa está fazendo. Eu vejo a atenção dela em mim. Sacou? Como eu estou aqui com as pessoas que estão com o vídeo aberto, eu vejo o que vocês estão fazendo. Eu vejo vocês parados olhando para a tela. Eu sei que sua atenção está em mim. Entende? Assim como eu já vi algumas vezes, acho que foi a Ana falando com alguém aí. Falando com alguém aí que chega, vai falar, tá ali falando, não sei o quê. Naquele momento que ela saiu, ela tirou o olho da tela, falou com a pessoa, aquela informação ali ela perdeu. Aquela minha informação ali ela perdeu. Ok? Se eu estou numa relação 1 a 1 com a Ana e ela tem esse momento, eu paro de falar. Eu espero ela concluir aquele contato que ela está fazendo com aquela pessoa que está ali ao vivo com ela, do lado dela. E quando a Ana voltar, ela vai voltar já me pedindo desculpa. Poxa, André, me desculpe, é que eu tive que resolver um probleminha aqui. Aqui no em grupo, ela não precisa fazer isso porque ela é só uma janelinha. Mas se tivesse no individual e eu paro, ela quando volta, ela está constrangida porque ela vê que eu parei. Ela me pede desculpa. Quando ela me pede desculpa, eu estou ativo na situação. Se ela parar de novo, eu paro de novo. Se ela parar 3, 4, 5 vezes, 3, 4. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. Fique tranquila, inclusive, em relação a isso.
Você está tendo atenção aqui comigo? Você está aqui comigo? Porque eu estou vendo que você está tendo que resolver demandas aí na sua casa, na sua empresa. Você está aqui comigo? Você está conseguindo assimilar as informações? É o momento, é o momento certo para eu estar falando com você? Porque se for o caso, Ana, eu marco com você um outro horário, sem nenhum problema. Que eu te ligue no horário que você vai estar aqui 100% comigo. Agora, se você entender que você não está tendo nenhum prejuízo de informação, aí eu sigo com você agora. Aí o que eu faço com a Ana? A Ana já vai ficar com um nível de constrangimento ainda maior de próximas interrupções. Eu corro um risco da Ana virar para alguém e dizer, por favor, meia horinha eu resolvo isso. E ela começar a bloquear as pessoas para poder me dar atenção. Quando você está só no telefone, a pessoa está, aham, sim, pode falar. Não, aquela outra lá, tal, não sei o quê. Não, isso. Sim, claro. Aham, tô entendendo. Não, aquele outro lá, isso, pá. Aí quando chega no final, então, vamos fechar a matrícula? Não, não é o meu momento. A pessoa nem sabe o que você está falando mais. Como é que essa pessoa vai fechar alguma coisa? Ela não ouviu metade do que você falou. E você não sabe se ela ouviu ou se ela não ouviu, porque ela está aqui, ó. Você não está vendo, tendo isso. No vídeo você tem. No vídeo você tem. Então, se você puder evoluir para o vídeo, melhor. Se não conseguir evoluir para o vídeo, tudo bem. Vende igual. Só que você tem que ter uma competência maior de poder fazer postos de controle sobre o que a pessoa está ouvindo de você. Entendeu? Então não vá falando parecendo uma máquina, uma metralhadora estrambelhada, sem estar colocando a pessoa na chamada com você. Então, tipo, tô aqui só no áudio. Tô aqui só no áudio. Então a nossa metodologia de ensino, ela funciona mais ou menos assim, ó. Então, a gente, primeiro, nosso material didático ele foi gravado todo nos Estados Unidos. Isso aqui tem um objetivo muito importante, que é você ouvir pessoas que são nativas em inglês falando inglês. Você acha que isso faz diferença? Ó, estou fazendo o quê? Estou trazendo ela para interagir comigo. Percebe? Eu não estou aqui largando informação, que nem uma metralhadora, sem saber que a pessoa está conectada. Você acha que isso é uma coisa importante? Você, de repente, está assistindo todo o material em vídeo que foi gravado direto nos Estados Unidos, com pessoas que são americanas. Você acha que isso tem relevância no contexto de um material didático? Aí você traz a pessoa. Então, por pensar dessa mesma forma, é que a gente fez todo esse trabalho. Por exemplo, nosso material didático tem uma aula específica para você que vai viajar, isso é super importante. Por exemplo, você já pensou no pânico que vai ser para você na imigração? Já passou pela sua cabeça esse momento da imigração? Pois é, isso passa na cabeça de todo mundo que vai viajar pela primeira vez, que é o momento da imigração. Então, tem uma aula nossa que a gente conseguiu uma autorização especial das autoridades americanas em Orlando, aonde o Flávio Augusto era o dono ali do Orlando City, tinha uma relação política muito importante ali dentro do estado, então ele conseguiu autorização especialíssima, onde a gente conseguiu gravar uma aula aonde a gente está fazendo uma simulação de um passageiro entrando na imigração americana. Então tá o ambiente, tá a estrutura, tá tudo para você visualizar como é que esse processo acontece dentro de uma simulação real, num ambiente real, tudo em inglês para que você possa viver isso. Ou seja, então você vai aprender a falar inglês dentro de uma situação real que você vai estar vivendo no ano que vem. Como é que você acha? Você acha que isso, que uma aula desse tipo para você é importante ou você prefere the books on the table? E aí o que é que você faz? Você está o quê? Trocando com a pessoa, você está trazendo ela para ligação com você. Vocês fazem isso? Você fica trazendo a pessoa na ligação para estar com você? Você tem que fazer isso. Entendeu? Você tem que fazer isso. Quando você está na ligação, sem imagem, você faz isso. Quando você está com a imagem, é mais fácil. Sem imagem, só no áudio, você tem que provocar esses momentos. Então, entenda, o seu trabalho é técnico. Existe um passo a passo, existe um roteirinho ali, ó. Foi feita uma estradinha com tijolinhos dourados com migalha de pão, para você seguir. Então, os 7 passos. Domine os 7 passos. Não domine os 7 passos necessariamente nas palavras, mas domine no seu significado, no seu objetivo. E entre em cada etapa para poder cumprir o objetivo daquela etapa, no seu jeito, no seu estilo, mas sem subverter
o objetivo daquele estágio, sem subverter o objetivo daquela etapa, para que ela te entregue aquilo que ela foi planejada para ter. Fechado? Alguém me perguntou aqui, André, como faz a transição de vídeo depois que a pessoa diz que tem interesse? Pô, isso é simples, cara. Isso é muito simples. Você está na chamada no WhatsApp com a pessoa, é só converter para vídeo. Ô, Geilson, deixa eu te falar, cara. Então, bacana, já que você tem interesse, Geilson, então eu vou precisar com você agora de uns 30 minutos para a gente poder fazer um processo que a gente chama de entrevista, que nada mais é do que um bate-papo, onde eu vou conhecer mais as suas necessidades, as suas dificuldades e etc. E a partir dessas dificuldades, dessas suas necessidades, eu vou te apresentar como é que funciona a nossa estrutura, para a gente ver se a nossa estrutura tem competência ou não para te atender dentro daquilo que você precisa, tá? Então, esse bate-papo a gente chama de entrevista, mas nada mais é do que um bate-papo com esse objetivo. Me diga o seguinte, Geilson, eu gostaria muito, e aí eu não sei se você vai ter disponibilidade, mas eu gostaria muito de que a gente pudesse fazer isso por vídeo, para eu estar te vendo, você estar me vendo, e a gente trocar aqui de uma maneira mais fluida nessa conversa. Para você é tranquilo a gente converter essa chamada agora em uma chamada de vídeo? Você está tranquilo por aí para a gente poder fazer isso? É tranquilo? Se não for tranquilo, a gente segue aqui por telefone mesmo, mas eu preferia ter essa conexão maior com você, da gente estar se vendo, a gente estar se falando aqui, podendo se ver. É tranquilo para você a gente fazer isso? É? Pô, então tranquilo. Então, vamos converter aqui a chamada para chamada de vídeo. E foi. Entendeu? Como é que é? Tem um tempo para a reunião até 23h59. Comigo aqui agora? Não entendi, acho que é isso, né? Sacou, galera? Tá clarinho para vocês em relação a isso? Torne a sua vida simples. Vocês estão querendo enfeitar o macaco. Eu sou da teoria que macaco é feio por natureza. Enfeitar o macaco, ele sai de ser feio para se tornar ridículo. Então, ele é mais bonitinho só sendo macaquinho. Se você botar batom, botar maquiagem, aí vai ficar o cão de calçolão. Então, não queiram enfeitar o macaco. A entrevista é algo simples. A entrevista é um bate-papo. A entrevista é uma troca. É uma troca onde você gera influência através da leveza da sua comunicação. Você reparou como minha conversa é leve? Como minha conversa é fluida? Minha conversa é leve, minha conversa é fluida. Eu vendo um produto de R$ 500.000, galera. Eu vendo franquia. Eu vendo um produto de R$ 500.000. Eu vendo franquia. Cara, e eu não faço presepada com a pessoa, não. Olha, fulano, a parada é essa, tal, não sei o quê. Vamos pensar assim, vamos pensar assado, coisa e tal, papapá. E aí, cabe para você? É esse o projeto que você está buscando? Nossa, André, pô, é isso aí que eu estava buscando. Então, beleza, cara. Então, vou te mandar uma mensagem com a documentação que eu preciso, manda aí para mim, vamos rodar contrato e vamos ser felizes. Não, leve, cara. Leve, leve, ó, leve, leve, sem estresse, sem ficar criando pelo em ovo, cara. Para botar pelo no ovo é um trabalho desgraçado. Você tem que vir com a pinça, um peluzinho, uma cola, pingar ali o pelo no lugar que você botou a cola, para deixar um ovo peludo. Porra, é um trabalho de dias. Porra, bicho, deixa o ovo do jeito que ele é, cara. O ovo não tem pelo, deixa eu procurar pelo em ovo, cara. Faz a coisa simples, faz a coisa leve, faz a coisa interativa. Vá para se divertir, vá para conhecer pessoas, vá para transformar a vida de pessoas. Seja Andrés na vida delas. Pense assim, ó. Existe a vida da pessoa antes e depois de mim. Aquela era a pessoa que, se não fosse eu, ela não teria visão e maturidade para escolher fazer inglês. Mas como eu entrei na vida dela, ela teve visão e coragem para poder tomar decisão. Se ela vai cursar, eu não sei, mas eu sei que ela precisou de mim para tomar decisão. Eu ajudei, mas ela precisa fazer essa escolha todos os dias. É como eu aqui com vocês. Eu aponto a direção. Eu me sinto super bem em ajudar vocês. Mas vocês têm que escolher seguir o caminho. Sacou?
Percebe? Então, seja Andrés na vida delas. Então, vocês têm aqui 2 dias, hoje e amanhã, e eu deixei para, de repente, falar de um conteúdo desse tipo justo no sábado, porque vocês têm hoje e amanhã para trabalhar 8, 10, 12 horas, se foda. Eu quero que você se lasque. Você está na fase de construir. Trabalhe sem moderação. Eu já trabalhei nessa escala no telefone, gente. Então, eu quero que vocês se explodam. Entendeu? Trabalhe igual. Quer construir o que eu construí? Trabalhe igual. Não trabalhe menos, não. Trabalhe igual. Entendeu? Então, pegue o telefone hoje e amanhã, siga os 7 passos e se coloque dentro dele com leveza, com naturalidade, sendo você, influenciando as pessoas. Faça isso com ritmo, com volume, e eu duvido que você não tenha resultado. Eu duvido que você não tenha resultado. Fechado? Beijo. Ah, querem promoção ponta de estoque para ter mentoria comigo? Pronto, vou fazer promoção ponta de estoque, hein? Ponta de estoque. Deixa eu ver o dia que eu não dou mentoria para vocês. Eu não dou mentoria para vocês na terça e na quinta, não é isso? Eu não dou mentoria para vocês na terça e na quinta. Vocês ficam com saudade de painho na terça e na quinta? Eu sei que a Lê é maravilhosa, a Lê é deslumbrante, ela tem um cabelão liso que é um espetáculo, eu não tenho. Essa porcaria aqui, eu sei, essa barba branca, né? Mas tem quem tenha saudade de ideinho na terça e na quinta. Então, eu vou fazer uma promoção ponta de estoque, tá? Para a gente fazer uma mentoria na quinta-feira. Na quinta-feira, deixa eu ver que horas. 8 horas vocês já estão com a Letícia. 8 horas vocês estão com a Letícia. Vou tocar o foda-se. Vou tocar o foda-se. Agora é a hora que menino chora e mãe não vê. Vamos lá. Vamos lá. 7 horas. 7 horas! De 7 às 8 comigo, aí sai de cena, entra a Letícia e vocês seguem com ela. O que é que vocês acham? Hã? O que é que vocês acham? Mas, para eu estar aqui 7 horas da manhã com vocês, eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Vou passar o Pix, hein? O Pix é o seguinte. O Pix é o seguinte. O Pix é o seguinte. Deixa eu ver qual o Pix, cara. Tem que ser um Pix pagável, né? Bora ver. 20 vendas entre hoje e amanhã do grupo. Meire, cadê Meire? Meire, você vai ser escrivã, Meire. Você vai ser a pessoa responsável por contabilizar as vendas entre hoje e amanhã. Você vai colocar lá a tabelinha, manda para mim no WhatsApp individual, André, estamos com 10 vendas, estamos com 15 vendas, 20 vendas feitas entre hoje e amanhã do grupo, e a gente faz uma mentoria extra na quinta-feira, às 7 horas da manhã, e na sequência vocês pegam a Letícia. Fechado? A Meire vai ser a fiel escudeira. Ó, quem fizer venda, manda para a Meire o print que fez a venda. A venda tem que estar lá naquele print entre hoje e amanhã. A Meire vai ser a minha fiel escudeira, tá? Manda para a Meire. Meire, eu fiz. Manda o print para ver que foi tá lá a coluninha. Sabe aquela coluninha que aparece lá no aplicativo? Então, a venda foi feita entre hoje e amanhã. Manda para a Meire o print e ela vai contabilizando. Somou 20, a mentoria de quinta-feira, 7 horas da manhã, está assegurada. Fechado? Bora ver se pelo menos essa vocês cumprem, né? Vai a merda. Eu tô desesperado por fazer uma mentoria extra com vocês. Estou fazendo, já tô no patamar, fazemos qualquer negócio. Estou aqui casa da China, né? Fazemos qualquer negócio, né? Então, já estou nesse patamar. Então, agora, por gentileza, me ajudem, que eu tô naquela promoção, sabe aquela promoção? Baixamos o preço de tudo? Estou baixando o preço da minha mentoria, já estou nessa fase com vocês. Então, pelo amor de Deus, hoje eu dei um conteúdo aqui de uma perspectiva mais técnica, tá? Para ajudar vocês entre hoje e amanhã. Mas peguem para fazer. Valeu? Talvez eu siga essa linha que sábado seja um conteúdo de um perfil mais técnico comigo. Tá joia? Beijo grande, até segunda-feira e a gente se vê lá no grupo.
Beijo.